Olá, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui em mais uma manhã para continuarmos estudando a revista da 9 Marcas de uma Igreja Saudável que nós temos estudado aí durante esse semestre, aí, tá bom? Hoje a lição que nós vamos estudar é a 6ª marca, mas a lição é número 8, porque, só relembrando, nós tivemos 2 lições introdutórias e depois nós começamos nas marcas, tá bom? Então é a lição 8, mas a marca é a marca 6, que está lá na página 51, que é a membresia. Mas antes disso, eu gostaria de orar, antes de começar a aula, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que é estudar a Tua Palavra, Pai. Mesmo com limitações, mesmo com restrições que têm sido colocadas, o Senhor tem nos dado a oportunidade, através da tecnologia, dos irmãos que servem, de estudarmos a Tua Palavra. Esse é um privilégio muito bom, Pai. Que nós possamos aproveitar e realmente estudar a Tua Palavra nesse momento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu vou resumir aqui a marca em uma frase que é o que está na página 51. Diz assim: a membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e o cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver o seu discipulado sobre os cuidados da igreja. Então esse é o resumo da marca em uma frase, né? E o que acontece, irmãos, é que ele começa falando no começo aqui da revista, se você for para o lado, a página 52, ele começa dando uma introdução do que o porquê que nós precisamos ser membros, o que aconteceu para nós precisarmos estudar esse assunto, porque que ele acha que a membresia é uma marca relevante. E ele começa falando que no decorrer do tempo, a igreja e a sociedade, que antes ela era em blocos, né? O clã, a família, as nações, aos poucos ela foi se deteriorando, até que o grande foco começou a ser o indivíduo. Então a pessoa em si começou a ser o protagonista disso tudo. Isso levou a algumas coisas, como individualismo e muitas outras questões que acabaram atrapalhando a questão da membresia. Por quê? Porque não tem como você ser membro sozinho. Logo, o individualismo não ajuda nessa questão da membresia da igreja. Então esse é um problema que ele levanta. Ele começa a falar que todo organismo, essa organização, ela serve como um instrumento de proteção para o corpo. Então é nisso que ele vai começar a falar aqui na revista. E depois de algum tempo ele fala o que é membresia. E ele vai citar uma frase do Mark Dever, que está no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele diz assim, ó: como um templo possui tijolos, um rebanho ovelhas, uma vinha ramos e um corpo membros, em um sentido, ser membro da igreja começa quando Cristo nos salva e nos torna membros do seu corpo. Contudo, essa obra tem que expressar-se em uma igreja local. Nesse sentido, a membresia de igreja começa quando nos comprometemos com um corpo específico. Ser um cristão significa estar unido a uma igreja. Então ele fala assim que a essência da igreja, da membresia, é em ter pessoas. Aí nós sempre ouvimos a frase que fala que a igreja não são as paredes, né? Que a igreja são as pessoas. E é isso que ele fala aqui. E ele vai começar a ver como é que esse processo se dá. Então ele vai citar o texto de Atos 2:41. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, que é o texto base também que ele usa, né? E só deixar uma coisa bem clara aqui, né? Tradicionalmente aqui nós usamos a revista e atualizada, né? Almeida Revista e Atualizada. Só que aqui nessa revista, o autor, quando ele vai citar os versículos, ele cita a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é uma atualização da RA. Então eu vou usar essa versão aqui. Então se você sentir alguma diferença no texto é por isso, tá bom? Só queria deixar claro. Aliás, é uma ótima versão. Você que está procurando uma Bíblia pode ir na NAA, que é uma ótima versão. Diz assim, Atos 2, 41 e 42. Vamos ler o primeiro 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. E aí, se você olhar na sua revista, você vai ver que ele começa a descrever um processo para começar
a se tornar um membro da igreja. Então o que que é? Primeiro eu tenho uma aceitação do evangelho. As pessoas ouvem a palavra, ouvem a respeito. Depois disso há um batismo e depois disso há um acréscimo no corpo, na igreja. Então ele fala que esse é o processo natural. O que eu queria enfatizar aqui é que hoje existem algumas discussões muito sobre a questão do batismo, sobre qual que é o tempo que uma pessoa deveria levar para se batizar. Como, por exemplo, quando você toma a sua decisão, você já pode se batizar? Ou não, você tem que fazer uma classe, 6 meses, ou um final de semana, como foi a última classe aqui nossa, e fica esse debate, né? Não, tem que ser como? O que eu queria enfatizar aqui para vocês, que mais importante do que o tempo entre a conversão e o batismo, não que isso não seja importante, mas o nosso foco tem que ser se essa pessoa tem esse primeiro passo aí, que é a aceitação do evangelho, que é se ela entendeu o evangelho de verdade e ela consegue, por exemplo, explicar as bases da fé, a conversão para as outras pessoas. Então, por exemplo, se você tem um filho, um parente, um amigo, um conhecido que quer se batizar, uma coisa que você pode perguntar é assim: você poderia me explicar o evangelho, o que é aí, o que é pecado, o que é cruz, o que é Jesus? Você pode dar uma Bíblia para ele, pedir para ele te explicar de uma maneira bem simples, mas ele tem que saber descrever, explicar o evangelho. E é isso aqui que é o mais importante. A pessoa precisa ter a consciência do impacto que o evangelho tem e o que significa ela fazer essa declaração pública, que é o batismo, dessa fé. Então isso é a coisa mais importante. Então muitas pessoas, quando vão argumentar, falam assim: aqui o eunuco, por exemplo, ele estava lá e aí ele tomou uma decisão e foi batizado na hora. Isso é verdade. Por exemplo, mas nós temos que levar em questão que, por exemplo, o eunuco, ele estava lendo Isaías, e por mais que ele precisasse que alguém entendesse, isso nos leva à direção de que ele já tinha um entendimento ou um conhecimento do que era o evangelho. E ele entendia o impacto que aceitar a Cristo como Salvador causaria na vida dele. Assim como esses 3.000 aqui que nós estamos lendo, que nós vamos ver depois, o impacto que essas pessoas têm, porque essas pessoas aqui, se você for ler o discurso de Pedro, Pedro cita Joel, ele cita Salmos, e essas pessoas eram judeus. Então eles tinham ciência do Antigo Testamento e eles tinham a plena convicção do que significava reconhecer Jesus como Salvador e o impacto que isso causava. Então, irmãos, eu queria deixar claro aqui que muito mais importante do que o tempo que se leva para se batizar, mais uma vez, não é que isso não seja importante ou relevante, e deve ser conversado, mas nós precisamos ter a certeza que essas pessoas entenderam verdadeiramente o significado do evangelho, o que isso traz para a vida dela, porque ao fazer isso publicamente, automaticamente ela se transforma membro da igreja. E ele fala que é isso, que justamente o batismo, ele é um símbolo da união que a pessoa tem com a igreja e com Cristo. Isso é muito importante. Depois ele descreve o versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se você vai ver uma nova sequência aí que diz que era a doutrina, o segundo é a comunhão, a ceia e as orações. Então, o que acontece depois que a pessoa tomou uma decisão por Cristo, fez isso publicamente através do batismo e está numa comunidade? Existe um conhecimento da doutrina, existe comunhão com os irmãos. Isso não é uma escolha, não é optativo, porque quem salva é Cristo, logo quem acrescenta os membros na igreja é Cristo. Então nós não escolhemos os irmãos que vamos ter, nós vamos ter comunhão com todos. E existe a ceia e existe as orações. E aí quando ele vai na questão da ceia, ele faz o mesmo comentário, que ele fala assim: a ceia simboliza, aí no finalzinho, né, da linha do parágrafo, diz: a ceia, que simboliza a nossa união com Cristo, também simboliza a nossa união com o corpo de Cristo. Então, para você ser membro da igreja, esse é o processo. Você reconhece uma conversão ao batismo,
o acréscimo, você vai numa comunhão, depois disso a doutrina, comunhão, ceia e orações. E ele fala que é muito interessante porque não tem como você fazer a ceia e o batismo de uma forma individual. E é muito interessante que ele fala assim, que alguém te batiza, então você simplesmente não entra nas águas e mergulha e fala, estou batizado. Assim como também você não vem aqui simplesmente pega e toma a ceia sozinho. Alguém te serve, no nosso caso aqui, quando temos a ceia na igreja, os presbíteros, os diáconos vêm e nos servem. Isso mostra também como isso é importante, porque nós precisamos, até para essas coisas, para esse processo de ceia e batismo, precisamos do irmão. Logo, não existe igreja de uma pessoa só, que a pessoa é sozinha, nós precisamos estar em comunidade. Mais do que isso é para a pessoa que quer se transformar membro. Agora, qual que é a responsabilidade da igreja? Também tem a parte da igreja, porque quando a igreja aceita alguém no seu hall de membros, ela está declarando publicamente a todos da comunidade e os de fora, que essa pessoa é alguém que tem a Cristo, que segue os caminhos de Cristo. Então nós como igreja, como parte do membro, como parte desse corpo, como membros dessa igreja, e os líderes temos que tomar cuidado também nessa questão, porque nós declaramos para todos, quando a pessoa entra no hall de membros, que nós confirmamos, que nós enxergamos, que nós vemos que essa pessoa é uma pessoa que segue a Cristo. E isso também é importante lembrar, porque muitas pessoas questionam assim, poxa, eu fui morar em outra cidade, eu quero continuar sendo membro da Cristã Evangélica de Praia Grande, fui para Minas, por exemplo, e eu quero continuar. E algumas pessoas, até de uma maneira amorosa, tentam argumentar que isso é uma coisa boa, mas isso não é uma coisa boa. Porque quando a pessoa não está mais aqui no meio, não está mais na comunidade, a igreja não consegue mais atestar, confirmar que essa pessoa vive nos caminhos do Senhor. É por isso que a igreja dá uma carta de recomendação para a outra igreja, afirmando que enquanto ela esteve aqui, ela realmente foi uma pessoa que seguiu os princípios bíblicos. E isso não é. E nós precisamos entender que quando nós entregamos essa carta e essa pessoa vai para outra comunidade por qualquer outro motivo, isso é uma prova de amor, porque a igreja afirma que ela não tem mais condições de fazer isso e precisa que uma outra comunidade faça esse papel. Isso é muito importante também. Então, assim como a embaixada ela não transforma ninguém em cidadão do país, por exemplo, a embaixada não transforma o brasileiro na nacionalidade dele, né? Então, ela fala, não, você é brasileiro. O que ela faz, ela simplesmente reconhece que essa pessoa é um cidadão daquele país. Da mesma forma a igreja não salva, a igreja não é aquela que ganha, que tira ou dá a salvação. A função da igreja é única e exclusivamente reconhecer que essa pessoa é salva, como no convívio da comunidade, através do convívio aqui numa comunidade. Então, o Jonathan Leeman ele dá uma definição sobre o que é a membresia Então ele fala, aí se você for no finalzinho da página 54, ele cita 4 pontos que eu acho importante. Ele fala assim, é uma aliança, é um acordo solene entre um cristão e a igreja local. Confirmação, é uma confirmação, ponto B. A igreja, por meio do batismo e da ceia, confirma a profissão de fé dos seus membros. É uma supervisão. Os pastores e os membros buscam ensinar, exortar, admoestar crentes para que ele persevere na fé. E também o crente se reúne e se submete. O crente promete não deixar de congregar e viver sua vida de disciplina a Cristo debaixo do ensino daqueles que o discipulam. E o interessante é que você começar a estudar e ver, que quando você começa a ver, por exemplo, a questão da ceia, do batismo, isso mostra se uma igreja ela realmente busca seguir aquilo que a Bíblia ordena. Só que tem um desses elementos aqui que ele mostra que, ou pelo menos ele deixa mais claro para nós, se a igreja ela está sendo uma igreja saudável, que é essa questão da supervisão. Os pastores e os membros buscam ensinar, exortar, admoestar crente para que ele persevere na fé.
Então, uma igreja que ela não exorta, uma liderança que ela não exorta, que ela não disciplina, que ela não confronta, que ela não expõe as escrituras, que foi a primeira marca lá, que é uma pregação expositiva. A liderança que não faz isso, ela está cometendo um erro. Assim como também, se nós lemos lá no começo, que uma igreja, ela é propriamente as pessoas, logo, não faz sentido se investir mais no patrimônio do que se investir mais nas pessoas. Isso não quer dizer que isso não deva ser feito, tá? Deixar isso aqui bem claro. Mas a igreja precisa ser cuidada, precisa ser amada pelos líderes da igreja, pelos líderes, pelos presbíteros, pelo pastor, pelos líderes de ministério. E isso também não quer dizer que a igreja, a comunidade, não deva fazer a mesma coisa com os membros e com os líderes. Então nós devemos, como igreja, fazer isso, de nos amarmos ao ponto de nos corrigirmos, de confrontarmos, de fazermos todas essas coisas. Isso é muito importante, isso mostra se a igreja é saudável, isso mostra se estamos bem. E aí você pode chegar e falar assim, poxa, mas é difícil, né? Pô, minha igreja é uma igreja boa, eu tô bem aqui, eu faço tudo aqui, eu tô muito feliz nessa igreja. Mas nós devemos sempre lembrar que a noiva, ela é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva e essa noiva pertence a Cristo. Quem deve se agradar da noiva não são os líderes nem os membros. Quem deve se agradar da noiva é Cristo. É por isso que nós não temos a liberdade de fazer aquilo que nós desejamos ou de fazer aquilo que cada um quer. Nós devemos fazer aquilo que o noivo ordena. E entre essas coisas é cuidarmos dos irmãos. E nós precisamos fazer isso. E às vezes é difícil, mas é necessário. Então, o quanto que você tem ajudado o seu próximo? O quanto que você tem cuidado do seu líder de ministério? O quanto que nós, como igreja, temos cuidado uns dos outros? Isso é muito importante. E nós precisamos usar a Bíblia, a palavra de Deus, para que possamos fazer essas coisas, porque a noiva, como eu falei, deve agradar ao noivo. E aqui estão as instruções de como eu, você e todos os outros membros devemos agir para cuidarmos bem dessa noiva. Tá bom? Então é o seguinte, se isso aqui é o que é membresia, se isso aqui é o que serve para nos ser um membro, ele é bíblico, esse conceito ele é bíblico, porque existe uma crítica, né? Pô, isso aí não é bíblico. Vamos seguir cada um a sua vida, vamos lá e vamos ver. E aí ele cita alguns exemplos muito interessantes. Primeiro ele cita Adão, que quando Jesus criou o jardim do Éden, quando Deus criou o Éden, lá em Gênesis 2:8, perdão pelo momento aqui, fala que Jesus plantou um jardim no Éden lá do lado oriente. E lá colocou o homem que ele havia formado. Então já nesse pedaço, já nesse começo, já houve uma separação da criação, daquilo que Deus fez. Logo depois nós temos Noé. Noé também foi um homem escolhido por Deus, que Deus separou dos demais por ser aquele povo que Deus tinha escolhido. Então, lá em Gênesis 6 fala que me arrependi de ter formado o homem, destruirei os homens e os animais, pois me entristeci muito. Estou muito triste de havê-los criado. Lá em Gênesis 6, 7, se eu não me engano. E lá no versículo 8 ele fala, porém Noé achou graça aos olhos de Deus, né? Então Deus também separou, né? Há uma questão de separação. Nós também temos Abraão. Abraão também teve uma separação. E qual foi o critério que Deus usou para quando fez de Abraão uma grande nação? Foi a circuncisão. Então tinha uma marca que separava aquele povo que era escolhido de Deus dos demais. E isso é uma coisa que nós vemos o povo de Israel depois, que é sempre uma separação entre o povo e os demais povos das outras nações. Então há muitas questões que você pode ver que há uma questão de separação, há uma junção do povo de Deus e do restante do povo, das outras nações. E nós também temos no Novo Testamento lá, segundo 1 Pedro, vou pedir para você abrir 2:9. 1
1 Pedro 2,9, nós falamos essas questões do Antigo Testamento, e agora vamos ver aqui um exemplo no Novo Testamento. 2,9 diz, que é um texto muito conhecido, que é: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora veja o versículo 10. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então ele fala essa questão de separação. Então nós somos um povo separado de Deus. Nós que tomamos essa decisão, nós que Deus nos converteu, o que Deus nos tocou e tomamos uma decisão por Cristo, nós somos um povo separado por Deus. Isso é o primeiro ponto. E segundo ponto, nós precisamos dos irmãos se nós quisermos cumprir os mandamentos bíblicos. 1 João 4, que fala que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Logo, se você não estiver numa comunidade, não tem como você demonstrar que você ama a Deus amando o seu irmão. Então há necessidade de estarmos numa comunidade para conseguirmos cumprir os mandamentos de Deus. E existem muitos outros mandamentos, você pode conferir aí na sua revista. Em terceiro lugar, virando a folha aí, página 56, a membresia da igreja é um pressuposto em todo o Novo Testamento. É um pressuposto na Grande Comissão, pois o novo discípulo deve se submeter ao batismo e ao ensino dos outros discípulos. Então não tem como você se submeter ao batismo e ao discipulado se você não for igreja, se você não tiver outras pessoas para que isso ocorra. Não tem como. É pressuposto pela contagem de membros. Então você vai lá ver em Atos 1,15 que existia uma contagem lá, aqui no próprio versículo 41, que fala que 3.000 pessoas se converteram. Então existe isso também. É pressuposto pela responsabilidade dos presbíteros e das ovelhas, pois os pastores devem saber quem eles são e prestar contas disso, e os membros quem são os seus líderes, lá em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes, estejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. É um pressuposto pela disciplina eclesiástica, pois não faz sentido colocar para fora quem nunca foi considerado dentro. Você pode ver lá em Mateus 18, de 15 a 20, quando ele fala: se teu irmão pecar contra ti, vai somente você e ele. Depois, no próximo passo, ele chama uma ou duas testemunhas. E a intenção ali é sempre ganhar o irmão. E o último passo é a exclusão. Como você vai excluir aquele que nunca esteve dentro? Então é um pressuposto também de que a igreja, que existe uma comunidade, que isso é bíblico, né? Paulo explica muito claramente lá em 1 Coríntios 5 que há aqueles de dentro e aqueles de fora. E não devemos ofuscar a separação entre a igreja e o mundo, em nome do pretenso amor que pensa ser mais sábio que o mundo. Então muitas pessoas acham que essa questão de você excluir, ou de você não deixar fazer parte, né, é uma falta de amor. Muito pelo contrário, é uma prova muito grande de amor. Por exemplo, quando a Bíblia fala de exclusão, ela fala que nós devemos tratar aquele irmão como se ele nunca fosse um convertido. E o que nós fazemos com o irmão que nós entendemos que não tem a Cristo? Nós pregamos o Evangelho, nós o amamos e nós o ajudamos naquilo que Deus nos permitir a fazer ele entender essa mensagem. Então é um amor muito grande, né? E nós precisamos entender também uma coisa que o pastor Hernandes Dias Lopes diz, que eu achei bem interessante, que ele fala assim, que a amizade do mundo, ela é mais perigosa para a igreja do que a espada do mundo. E ele fala que quando uma igreja tem muita amizade do mundo, não é porque o mundo está bonzinho, é porque a igreja deixou de ser fiel às Escrituras. Porque se você for ler a palavra, sempre haverá esse choque, né?
entre a Bíblia, entre a palavra de Deus, aquilo que Deus quer, e o mundo, né? Então nós vamos, quais são as aplicações para a vida da igreja? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Um hall de membros relaxado, com irmãos que há muito tempo não participam da vida comunitária, passa a mensagem de que alguém pode dizer amar a Deus sem amar os irmãos, enquanto a pessoa afastada, enganando a pessoa que está afastada e desencorajando os membros ativos. O que está querendo dizer? Se você está aceitando pessoas aqui na igreja que não vivem em comunidade, você está dando uma ideia errada para essa pessoa. Porque se você não vai atrás, se você não corrige, não ama, não expõe, se ela não está aqui disponível para ouvir a palavra, essa pessoa está em casa, se você não vai lá e chama a atenção dela, por exemplo, ela acha que isso que ela está fazendo está certo. Olha, ninguém veio falar comigo, então eu estou tranquilo. E isso não é verdade. Nós, como igreja, não podemos deixar que essa pessoa tenha essa mentalidade, porque não é uma mentalidade correta. Logo também, os irmãos que estão aqui na igreja servindo, trabalhando, ficam desanimados. Porque o que acontece? Ou pode, né? A melhor palavra, podem ficar desanimados, porque estamos aqui em comunidade vivendo, e ele fala, pô, mas tal pessoa veio aqui, não ficou um tempo, não está mais. Por exemplo, numa assembleia, numa votação, ela pode vir aqui e votar. O que está acontecendo? Isso é uma coisa também que não é legal, né? Precisamos abolir a ideia que há membros comprometidos e membros não comprometidos. Gente, isso é muito sério. Nós não devemos fazer aquela assim, nossa, tem muitas pessoas na igreja, mas nem todas estão servindo. Não é isso, isso não deve ser a nossa mentalidade. Num corpo, todos são importantes. Todos devem servir. Se você não está servindo, você precisa procurar alguém, precisa de ajuda, para que você encontre um lugar na comunidade que você possa servir. Mas não dá para você estar dentro do corpo e não servir. Todos têm um lugar, não existe os que trabalham mais e os que trabalham menos. Deve existir aqueles que cada um tem a sua função. Umas funções dão mais trabalho que a outra? Sim, outras... Isso é verdade, outras coisas que você pode fazer talvez não dê tanto trabalho, mas todos nós devemos estar engajados em fazer alguma coisa. Isso é muito importante. O compromisso que alguém assume com a igreja não deve ser baseado em conforto. Gente, isso aqui eu acho muito, muito importante. A igreja não é um clube, o dízimo não é a mensalidade desse clube. Aqui não é um lugar que você vem para se divertir simplesmente. Há momentos de alegria e com certeza deve ter. Nós somos uma igreja abençoada. Nós temos quadra, nós temos a parede de escalada, nós temos os esportes como o jiu-jitsu, como o karatê. Gente, isso é tudo muito bom. Isso é uma bênção. Mas isso aqui não é o motivo que você vem para cá. Você que já é convertido. Isso é o motivo que as pessoas que nós precisamos evangelizar vêm para cá. Mas não é o motivo por qual nós estamos aqui. Isso não é um clube. Não é um lugar que você chega a hora que quer, faz o que quer, da maneira que quer. Existem regras, existe um padrão aqui que nós devemos seguir. E uma coisa que me marcou muito foi um dia que eu comecei a chegar um pouco mais atrasado em alguns cultos, em uma época. E eu fui no cinema e eu comecei a pensar assim, poxa, interessante, né? No cinema que eu estou pagando para ir, eu não chego atrasado. Pelo contrário, eu chego antes, eu quero comprar uma pipoca, eu me preparo para assistir um filme. Por que que na igreja, onde eu não sou o dono e também, como é que é a palavra? Desculpa, irmãos. Que eu sou um membro, que eu sou um servo, por que lá, quando eu vou no cinema, eu faço todas essas coisas, chego mais cedo, como pipoca, e aqui na igreja que eu sou um servo, eu não chego antes para me preparar para o culto? É uma coisa que nós devemos pensar. Por que a nossa igreja, por exemplo, quando começa o culto às 19 horas, ela tem um número X de pessoas, e quando dá 7h30 ela tem X mais alguma coisa? Por que nós não conseguimos nos comprometer em chegar na hora? Irmãos, aqui eu não estou dizendo da pessoa que trabalha, da pessoa que tem uma vida corrida e que não consegue chegar no horário. Eu estou falando aqui de pessoas que conseguem chegar e por uma falta de organização ou qualquer outra coisa não conseguem estar na hora do culto aqui. Muito mais do que isso, eu queria desafiar você a chegar antes
para você se preparar, porque o culto não é para você, o culto é para Deus. Então nós não chegamos aqui e falamos assim, eu vou só na hora do louvor, depois eu não quero ouvir a palavra, porque eu não gosto da palavra. Ou não, eu vou chegar depois do louvor, porque eu não gosto do louvor. Não é isso. Aqui nós somos servos, cada um aqui serve, nós temos que estar aqui com essa mentalidade. Você pode chegar antes e servir os irmãos que precisam. Isso é uma coisa que me impacta muito, por exemplo, no ministério de louvor de domingo, que nós vemos os irmãos eles chegam muito mais cedo, se preparam, alguns têm filhos, se preparam, chegam aqui, montam, ensaiam e ainda cultuam. E isso é uma alegria, né? Isso devia nos motivar também. Se os irmãos conseguem chegar 3, 4 horas da tarde para se preparar para um culto, por que nós não conseguimos chegar às 6h30, 6:45, e quando começar o culto, a comunidade está reunida? Não seria lindo isso? Você já pensou que a alegria do seu irmão no louvor, Deus usa para falar algo com você, de ver o seu irmão alegre? Ou a tristeza do seu irmão no momento do louvor, está passando por um momento difícil? Ou numa oração, que você vê o irmão ali triste, não há um motivo para você chegar lá e você perceber isso, e após o culto você ter um momento de consolação? É a igreja. Nós não escolhemos as pessoas, nós somos inseridos no corpo. E quando você não está presente, esse corpo está incompleto. Nós precisamos entender a importância de estarmos reunidos. Continuando aqui, irmãos, último parágrafo, na página 56, diz: para ser uma comunidade cativante, que torne o evangelho visível, precisamos que o nosso compromisso seja baseado no chamado de Deus de vivermos os mandamentos uns aos outros, mesmo que seja difícil, desconfortável, sacrificial. Essas são coisas que acontecem, não é fácil viver em comunidade, não estamos dizendo isso. Somos chamados para amar. Romanos 12. Vou pedir para você abrir Romanos 12, 13 a 16. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Nós devemos saudar, como está em Romanos 16. Nós devemos acolher, como está em Romanos 15, 7, que diz: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês. Nós devemos entender que nós não fazemos nada porque nós somos mais sábios, inteligentes. Nós fazemos algo que Deus já fez por nós. É isso que o texto diz. Porque Cristo já acolheu vocês para a glória de Deus. Nós também devemos, irmãos, suportar os irmãos. Colossenses 3, 12 e 14. Colossenses 3, 12 a 14. Diz assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Como o Senhor perdoou vocês. A igreja é o reflexo desse amor de Cristo. A noiva é um reflexo do noivo. Nós devemos também perdoar, como está escrito aí, encorajar. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso é para encorajar, né? Isto é, temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ao qual se humilhou por nós e nos amou até a morte, e a morte de cruz. Filipenses, vou pedir para você abrir em Filipenses 2, que ele fala:
Filipenses 2,5 fala assim, ó. Tem mesmo vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar. Irmãos, como que isso é possível? Como que é possível uma igreja grande, pequena, de médio porte, ter a mesma maneira de pensar que Cristo? E a resposta é quando a igreja parar de pegar aquilo que ela pensa e começar a querer que a Bíblia valide esse pensamento. Não é isso. Então você não pensa algo e você começa a procurar na Bíblia aquilo para validar o seu pensamento. Mas é quando a igreja, quando os membros, quando as pessoas pegarem o seu pensamento e se submeter ele à palavra de Deus como referência. Quando toda a igreja fizer isso, quando toda a igreja colocar o seu pensamento na palavra, no evangelho, em Cristo, todos nós teremos o mesmo modo de pensar. Isso é lindo. E nós vamos juntos para o mesmo lugar. A noiva vai unida para encontrar Cristo. Aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas a nossa igreja é muito grande, não tem como a gente vai viver em comunidade assim? Tem. Dá mais trabalho? Muito mais trabalho. Muito mais. Mas se você usar como desculpa que o tamanho da igreja é o que impossibilita vivermos o amor de Cristo aqui na comunidade, você vai ter que admitir duas coisas. A primeira é que nós não podemos mais crescer como igreja. Porque se não damos conta dos que estão aqui, não tem como dar conta daqueles que Deus vai adicionar. Então, parou. E isso não é bíblico. Ou então você vai ter que admitir que melhor do que ser uma igreja grande é ser uma igreja pequena. É melhor uma igreja pequena que honra ao Senhor do que uma igreja grande que não honra ao Senhor, que não busca os seus princípios. Então, gente, não é uma desculpa o tamanho da igreja. O que nós devemos fazer é que cada membro, cada pessoa, desde o mais simples até o pastor, presbíteros, toda a comunidade, estejam cativos, que as nossas mentes estejam submissas à palavra de Deus. E isso é o mais importante. E isso é lindo, é isso que irá transformar, é isso que vai fazer com que a igreja proclame o evangelho, que louve ao Senhor aqui dentro e proclame o evangelho lá fora. Porque quando a comunidade aqui começar a adorar a Deus, nós não vamos terceirizar, por exemplo, o evangelismo. Porque o que nós fazemos, o que você quer dizer com terceirizar? Nós esperamos campanhas evangelísticas para evangelizar. Isso é errado? Não, não é. Mas quando cada membro entender o seu papel no mundo, cada lugar de trabalho, cada lar vai ser um ponto evangelístico para glorificar a Deus. E que o nome de Deus vai ser falado. E nós devemos nos submeter. E aí, para terminar, irmãos, eu vou terminar com uma frase de Lutero, depois que ele colocou as 95 teses e ele teve que se apresentar perante o imperador queria que ele se retratasse de todas as coisas que ele falou. A resposta de Lutero é algo lindo. E ele diz assim: a minha mente está cativa, está presa à palavra de Deus. A não ser que vocês me provem através das Escrituras que eu estou errado. Não adianta. Não tem acordo. E nós devemos ser esta igreja que olha para a palavra de Deus e fala como nós devemos viver. Como eu devo viver. O que eu devo fazer em relação a qualquer situação da vida. Nós devemos estar cativos. Tenham vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Depois tem a conclusão aqui, e eu vou deixar a conclusão para você ler, porque eu queria encerrar realmente lendo esse texto de Filipenses 2, de 1 a 11, para encerrarmos, tá bom? Queria convidar você e queria desafiar você a meditar nesse texto que diz, Filipenses 2, de 1 a 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade.
mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que o deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, irmãos. Até o culto online às 18 horas. Deus abençoe.